Nós vamos aqui então dando sequência ao nosso trabalho. Nós estamos no nosso livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Valdo Vieira e do Chico. Nós estamos na segunda parte, no capítulo número 16, Determinação de Sexo, e depois vamos também para o capítulo 17, Desencarnação. Dois temas bastante interessantes, que vai mostrar para nós aqui uma situação bastante atual aqui na nossa vida em sociedade, aqui no nosso mundo, e vamos estudar então a partir da perspectiva espírita. Bom dia, Andréia, bom dia, soldado. Vamos lá então. André Luiz, no capítulo 16, responde aqui a uma questão apresentada sobre a determinação de sexo. A pergunta foi feita: como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Para que a gente possa... Bom dia, Elcio. Para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse tema, eu trouxe para vocês aqui um artigo que foi publicado em 1998 e atualizado em 2016, da revista Super Interessante, que fala sobre os eleitos, a parte sobre genética, engenharia genética. O texto foi transcrito aqui para o site brasilescola.uol.com.br e o título, então, Engenharia Genética, diz o seguinte para nós: já se pode escolher o sexo dos bebês e selecionar embriões sem distúrbios graves. Daqui a algum tempo será viável até alterar as características genéticas. Para o bem ou para o mal, a humanidade está se tornando capaz de decidir como serão os novos habitantes do planeta. Ivonete Lucírio, o nome da autora do artigo. Daqui para frente, a vontade de ter um menino ou uma menina não é mais um mero desejo. É uma ordem. Em setembro, uma clínica americana anunciou ter conseguido separar os espermatozoides com o cromossomo X, que geram garotas, dos que carregam o Y e fazem nascer rapazes. Uma fecundação artificial foi feita apenas com os espermatozoides X. Aí, dos 14 casais que haviam pedido bebês do sexo feminino, 13 conseguiram. Ou seja, dos 14, 13 conseguiram. Agora a empresa promete, em alguns meses, tornar o método acessível a todo pai e toda mãe ansiosos por burlar a seleção natural, inclusive famílias brasileiras. Embora a empresa não divulgue quanto vai cobrar pela satisfação paterna, sabe-se que nos testes realizados, cada par de pais desembolsou $2.500. Isso é bom para a humanidade? As novidades chegam tão depressa que não temos tempo de digeri-la, disse a Super o biólogo americano Lee Silve, da Universidade de Princeton, um dos mais respeitados microbiologistas do mundo. Ele é o autor de um livro importante sobre o assunto. Algo como Refazendo o Éden seria o título livre aqui para o português, no qual analisa como os novos conhecimentos da biologia poderão transformar a família americana. Silver explica que a escolha do sexo é apenas o começo, pois não demora muito, os médicos vão aprender a mexer diretamente nos genes dos embriões e assim alterar seus traços hereditários. Os pais vão poder decidir se querem que os filhos nasçam mais resistentes a infecções, mais bonitos ou mais inteligentes. Esse tipo de manipulação genética estará disponível dentro de uns 20 anos. Então, lembrando que o artigo aqui ele é de 98 e foi atualizado, então a gente pode colocar que já é algo que está presente na nossa sociedade. Nas próximas páginas você vai entender o que está sendo feito e o que vai ser possível fazer e os profundos dilemas éticos envolvidos nessas descobertas. Então aqui esse último trecho, bom dia pessoal que chegou,
Nesse último trecho, nós vemos aqui então que foi colocado o que é possível fazer, o que vai ser possível fazer e o que já se pode fazer, e os profundos dilemas éticos envolvidos dessas descobertas. E a gente acrescentaria, naturalmente, aqui, a partir da nossa perspectiva, os dilemas espirituais, as consequências espirituais desse processo. Então aqui, uma técnica de 93, uma clínica americana começou a recrutar casais que queriam escolher o sexo do bebê. Todos os inscritos estavam na faixa dos 30 anos e tinham interesse em uma menina. Dos 14 que fizeram o teste, só um não conseguiu o que queria, nascendo um garoto. Já se sabia, desde o início, que havia uma possibilidade de falha, pois a eficiência da técnica não é de 100%. A clínica americana chegou bem perto disso, com 92,9% de sucesso. A margem de erro existe porque a separação dos espermatozoides depende de uma diferença muito sutil entre eles. Dentro dos que carregam o cromossomo X, há 2,8% mais de DNA em comparação com os que carregam o Y. É por trabalhar com uma disparidade tão pequena que a técnica nem sempre acerta. E a falha teria sido ainda maior se, em vez de meninas, a empresa te tentasse escolher meninos, pois é mais difícil separar os espermatozoides que têm uma quantidade muito reduzida de DNA do que aqueles que têm sucesso. Depois aqui, ele fala aqui também sobre alguns subtítulos, Vacas e cavalos foram os primeiros, para serem selecionados com relação ao sexo. Faz uma reflexão aqui da seleção artificial à alteração genética. Aqui vale a pena a gente fazer uma leitura, porque ele traz aqui algumas questões éticas. Não é apenas o sexo que já pode ser pré-definido. O desejo de evitar o nascimento de crianças com males incuráveis levou à criação de outras duas técnicas de escolha. Por meio da primeira, é possível enxergar os cromossomos dentro das células de um embrião. Com isso, verifique-se a presença de algum defeito causador de doença grave, como a síndrome de Down, que provoca retardamento mental. O exame dos cromossomos também é usado para contornar males como hemofilia, acrescenta o médico Eduardo Mota, do Huntington Centro de Medicina Reprodutiva em São Paulo. A doença pode ser detectada nos genes maternos e afeta apenas os filhos homens. Aí, basta observar os cromossomos do embrião 2 dias depois da fecundação para saber o sexo do futuro bebê. Se ficar claro que vai nascer menina, não há problema. Senão, o embrião é descartado. Aliás, só em casos terapêuticos a legislação brasileira autoriza a seleção de embriões. Então, aqui no Brasil, nós temos uma lei de bioética que fala exatamente sobre isso. Então, você quer escolher uma menina como filha e o embrião apresenta, depois desses, que ele coloca aqui 2 dias depois da fecundação, ele coloca ali que o embrião do sexo masculino. Então, simplesmente se descarta esse embrião. E, nesse caso, é uma violação da bioética brasileira. A segunda técnica consiste em examinar não os próprios cromossomos, mas a molécula de DNA que está dentro deles. Pode-se ver dessa maneira se há incorreções genéticas que levam a diversas enfermidades, como a fibrose cística e a adenoleucodistrofia. Se houver, corta-se o mal pela raiz. Optamos por implantar embriões saudáveis e descartamos os que apresentam problemas, diz o médico Tomás Golop, do Instituto de Medicina Fetal e Genética Humana em São Paulo. Até agora, os médicos conseguem apenas enxergar as características dos embriões, mas estão aprendendo a modificá-las, mexendo diretamente nos genes. Assim vai ser possível intervir e corrigir os defeitos, anima-se o geneticista Marco Aurélio Sampaio, da Clínica Origem, em Belo Horizonte. Depois ele fala sobre o gatilho contra o câncer, fala para nós também aqui sobre o que pode ser evitado com essa técnica e traz aqui uma série de doenças, uma relação de doenças. Só embrião saudável tem o direito de nascer? Vou ler esse trecho também porque ele é bastante interessante.
para essas reflexões da bioética. Até que ponto um homem ou uma mulher devem intervir nas características de seus filhos e filhas? Para o geneticista Oswaldo Frota Pessoa, da Universidade de São Paulo, não há limite. Não vejo nada de errado na ideia de produzir indivíduos mais bonitos e mais saudáveis, afirma ele. Todo mundo quer ter filhos maravilhosos, e esse será o futuro. Em teoria, a questão parece simples, mas na prática, a legislação brasileira proíbe qualquer intervenção sobre o patrimônio genético sem fins terapêuticos. Imagine que você queira mexer nos genes de seu filho para torná-lo mais bonito, como disse Frota Pessoa. Não pode. Pela lei, só estão autorizadas as alterações nos genes humanos destinadas a eliminar defeitos que causem problemas à saúde. Acontece que a lei, nesse caso, reflete a profunda preocupação que causa em muitos setores da sociedade o uso indiscriminado dos novos conhecimentos científicos. Há quem considere imoral descartar embriões para evitar o nascimento de crianças doentes, da mesma forma como se acredita que seria imoral fazer um aborto, diz Tristan Engelhardt, do Centro de Ética Médica do Baylor College of Medicine do Texas. Aí coloca aqui a igreja, já entra a questão religiosa também, a igreja é contra dispensar embriões doentes. É uma objeção que a Igreja Católica assina embaixo. O fato de escolher o sexo ou a condição de saúde de uma criança significa deixar de aceitá-la incondicionalmente, como pessoa, diz o padre Mário Fabre, do Instituto Alfonsinium de Ética. O seu ponto de vista se baseia nos ensinamentos da encíclica sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, divulgada em março de 95 pelo Papa João Paulo II. Mas a Igreja Católica não é refratária a qualquer tipo de intervenção. A mesma encíclica aceita que se manipulem genes de embrião para evitar o mal. Em compensação, não admite nem a fertilização de proveta, nem que algum embrião, mesmo se fecundado por meios naturais, seja eliminado para que outro nasça perfeito. Tal atitude seria vergonhosa e profundamente repreensível, porque presume medir o valor da vida humana, diz a encíclica. Diante das várias maneiras de ver a questão, Marco Segre, presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, parece procurar uma forma de conciliação. Nenhuma tecnologia em si mesma é ética ou antiética, argumenta ele, que tudo depende do uso que dermos a ela. E, enquanto visarmos o bem-estar da humanidade, estaremos no caminho certo. Depois ele traz aqui algumas controvérsias, falando sobre a escolha do sexo das crianças, a seleção de embriões saudáveis, o que tem a favor, o que tem contra, a manipulação dos genes de embriões, etc. Então, esse aqui é o conteúdo do artigo, Genética os Eleitos, da revista Super Interessante. Então, eu achei também, de fato, super interessante esse conteúdo, porque mostra para nós a perspectiva de várias situações. Bom dia, pessoal que chegou. Então, pessoal, vamos lá. Aqui, então, André Luiz, ele recebeu como pergunta mais uma vez. Como devemos encarar a possibilidade de a ciência humana patrocinar a determinação de sexo no início da gestação? Então, aqui era a possibilidade de encarar. Nós estamos falando aqui do final da década de 1950, década de 1960, enquanto que hoje nós já temos isso como uma realidade, que muito mais do que determinar o sexo, nós temos até mesmo a possibilidade de alterar características do embrião, incluindo nessas características aquilo que nós vemos como deficiências, como doenças. É uma resposta curta que André Luiz traz para nós, nesse capítulo 16, e ele diz o seguinte: compreendendo-se que nos vertebrados o desenho gonadal se reveste de potencialidades bissexuais no começo da formação, é claramente possível a intervenção da ciência terrestre na determinação do sexo na primeira fase da vida embrionária. Contudo, importa considerar que semelhante ingerência
na esfera do destino, dos destinos humanos, traria consequências imprevisíveis à organização moral entre as criaturas, porque essa atuação indébita se verificaria apenas no campo morfológico, impondo talvez inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao foro íntimo de quantos fossem submetidos a tais processos de experimentação positivamente contrários à inteligência que reflete a sabedoria de Deus. Então aqui, essa resposta ela é simples, veio através do Chico, Pedro Leopoldo, dia 15 de junho de 1858. Então, aqui a resposta de André Luiz traz para nós que sim, é possível você fazer uma alteração quando se fala do campo morfológico, ou seja, quando se altera o corpo físico. Mas, nesse caso, a ciência, como nós vimos aqui no artigo que foi apresentado, não leva em consideração a imortalidade do ser inteligente que utilizará aquele corpo, as suas tendências, a sua programação psíquica, porque quando a gente fala em programação psíquica, nós levamos em consideração que o espírito, quando vai reencarnar, ele tem no campo da sua identidade psíquica, se ele vai ser ali do sexo masculino, ou se ele vai ser um homem, ou se vai ser uma mulher, ou se vai ter um outro gênero, como nós vimos, nós temos várias tendências nos tempos atuais. Mas quando você altera, então, o corpo físico, seria como se você pegasse um indivíduo que trouxesse uma tendência para a vivência de experiências no sexo masculino, por exemplo, e aí então viesse uma alteração genética e trouxesse um corpo feminino, porque os pais tomaram essa decisão. E aí então André Luiz coloca para nós aqui a respeito da inversão. Então ele diz assim: impondo talvez inversões desnecessárias e imprimindo graves complicações ao foro íntimo de quantos fossem submetidos. Então, o indivíduo com alteração genética vem num corpo feminino, trazendo uma personalidade masculina, e ele vai vivenciar essa inversão e com todos os conflitos que, infelizmente, hoje a nossa sociedade acaba imprimindo, com relação à rejeição, com relação aos relacionamentos afetivos, enfim, são várias e várias situações que vão sendo consideradas. A gente coloca, por exemplo, soldado, no caso dos transgêneros, nós colocamos, como eu falei para vocês, são várias as identidades hoje. Então, o transgênero, no caso, é uma personalidade feminina num corpo masculino, e aí faz, então, a cirurgia de readequação sexual. Então, tudo isso nós observamos como situações que podem ser bastante dramáticas para o espírito, principalmente dependendo da cultura onde ele se encontra inserido. Porque ele pode ser aceito numa sociedade que traz ali, apesar das dificuldades, apesar das resistências, alguma flexibilidade na forma de aceitação, mas em compensação ele pode reencarnar numa determinada sociedade em que ele é rejeitado, e ele pode inclusive sofrer pena de morte pelo comportamento que ele tem. E aí nós vamos encontrar também, nesse caso nós não temos respostas ainda, pelo fato de nós estarmos ainda no estágio, sem a redundância, mas no estágio embrionário dos estudos a respeito das questões morais versus os estudos das questões físicas do indivíduo. Então nós não entendemos se o indivíduo nasce, por exemplo, vem no seu código genético, porque nós já estudamos a complexidade de tudo isso. Então o indivíduo traz no seu psiquismo determinadas impressões a respeito do seu estado moral, a respeito das suas culpas, dos seus dramas. Esse estado altera o seu corpo perispiritual, que por sua vez molda o corpo físico. Esse corpo físico, então, ao ser detectado na sua formação, no seu início, essas irregularidades genéticas, e aí, então fazem essas alterações, de que modo que o espírito vivenciaria as suas provas e expiações? Será que nós fisicamente seríamos capazes de interferir na programação reencarnatória de um espírito? Certamente ele poderia até trazer ali um corpo que seja perfeito dentro dos padrões da nossa sociedade, mas o seu psiquismo não se livraria de todos os dramas que o espírito traz na sua própria história.
Então, com relação ao sexo, com relação a essas alterações nas características físicas, foi colocado ali em cima, né, deixa eu ver quem foi, a própria Mami colocou, né, com relação à raça pura, lembrando tudo aquilo que foi tratado durante a Segunda Guerra Mundial, com os médicos nazistas que faziam ali as suas experiências bizarras, né, para encontrar ali a raça perfeita. Então nós começaríamos a ver, né, como se fosse um supermercado, onde você passaria pelos corredores escolhendo quais seriam as características dos seus filhos. Alguns filmes já foram tratados sobre isso também, filmes de ficção. Tem até um filme chamado Gattaca, né? Esse Gattaca mostra exatamente ali uma sociedade distópica, né? Aquela sociedade que você tem ali a visão do mundo perfeito, mas nos bastidores você vê todas as aberrações que são escondidas. E aí mostra então, né, aquela sociedade onde as pessoas são valorizadas pelo seu intelecto, valorizadas pela sua saúde física, pela sua aparência, enquanto que aqueles que não são selecionados, que não são eleitos, né, aproveitando o título do artigo, acabam sendo rejeitados e vivendo marginalizados. Então é algo que vai surgindo, né, na nossa própria ficção, a gente vai imaginando como seria a nossa sociedade do futuro a partir do momento em que nós não colocássemos restrições. Hoje nós temos, na nossa lei de bioética aqui no Brasil, como nós vimos no artigo, essa determinação de que só é possível, só é permitido que haja uma alteração genética num embrião se houver ali uma finalidade terapêutica. E não simplesmente por um capricho por parte dos pais para escolherem características que sejam ali aceitáveis e agradáveis de acordo com suas vontades. Então nós temos ainda muita coisa para aprender. A própria Joana de Ângeles, né, no seu livro, que veio através do Divaldo, né, Dias Gloriosos, ela traz exatamente, conforme o título sugere para nós, os dias do futuro, que vem ali com a tecnologia à nossa disposição, fertilização in vitro, engenharia genética e outros temas importantes, que ela vai fazendo uma abordagem ali, ainda que não tão profunda, naturalmente, porque muito do que nós chegaremos em termos de conclusão desses processos virá exatamente através da nossa própria reflexão. Não será possível, por exemplo, onde ajuda? Não será possível, por exemplo, que os espíritos venham ditar para nós o que nós devemos ou não fazer. O que eles trazem para nós são diretrizes morais para mostrar ali a respeito das causas e consequências, das nossas responsabilidades, mas as escolhas somos nós que fazemos. Especialmente porque quando nós falamos em ciência, nós falamos geralmente de uma visão bastante materialista. Então aquele geneticista disse, os pais podem escolher se eles querem os seus filhos mais bonitos ou mais inteligentes. Simplesmente porque ele vê o indivíduo na sua estrutura genética, na sua estrutura morfológica, sem levar em consideração o elemento espiritual. Mas aí nós pensamos que você pode até escolher, aqui a gente coloca o termo embalagem para o corpo físico, né? Certamente uma embalagem bastante complexa, mas não deixa de ser uma embalagem. Então você altera a embalagem para que ela tenha ali uma aparência perfeita, de acordo com os padrões da sociedade, mas você não pode alterar o conteúdo, porque o conteúdo é do próprio espírito imortal e ele não está submetido às ações humanas. Pode até sofrer as influências, positivas ou negativas, mas você não pode alterar o seu conteúdo, as experiências individuais. Soldado colocou a ciência esbarra na aceitação social, e até mesmo nisso, né, Soldado? Porque quando nós colocamos essa questão de aceitação social, a gente vai ter que levar em conta, né, as diferenças culturais, as diferenças morais, as diferenças filosóficas, religiosas, porque aquilo que é uma aceitação social num país ocidental é muito diferente num país africano, num país oriental. Aquele padrão que você estabelece aqui no Brasil tem uma característica completamente diferente num país do Oriente Médio. Então você quer... Hoje nós temos um tema muito falado a respeito de preconceitos, né, com relação à etnia, com relação à cor de pele. Então aquilo que é para nós aqui aceitável, no outro não é. Tanto que nós tivemos, né, uma notícia que saiu de dois irmãos que são gêmeos,
vieram com a alteração genética que provocou o albinismo, né? Então, ou seja, aquela pessoa completamente, a pele sem a pigmentação. Então elas vieram completamente brancas, inclusive, né, os pelos, né, sobrancelha, cabelo e tudo mais. E na aldeia onde elas nasceram, na África, elas eram tidas como pessoas demoníacas. Era um mau sinal, então elas sofriam preconceitos, elas precisavam ser protegidas, porque elas não eram aceitas naquela sociedade. E muito mais do que isso, quando nós falamos em questões geográficas, onde cada região do planeta tem ali uma cultura diferente, nós falamos inclusive nas questões temporais, porque aquilo que é aceito hoje pode não ser aceito amanhã, e aquilo que não é hoje pode ser aceito amanhã. Então tudo isso vai mostrando que essa nossa questão da visão atual que nós temos e os recursos da ciência, tudo isso é muito relativo ao tempo e ao espaço e à cultura de cada sociedade. Isso é o grande problema. Né? E a Mami colocou também, né, com relação à nossa própria constante insatisfação, porque se os pais fazem ali as suas escolhas, porque hoje eles têm uma determinada formação cultural, aquele indivíduo que vai reencarnar pode trazer uma visão completamente diferente, e aí então surgirão todos os conflitos. E no futuro, esses mesmos pais terão uma visão diferenciada. Então nós estamos trabalhando aqui no nosso mundo material, visando apenas o recurso físico, sem levar em consideração o elemento espiritual, e nós vamos aprender através da causa e efeito. A causa, nós desejamos fazer a alteração. Os efeitos, as consequências dessa alteração. E aí então essas consequências que podem vir de uma forma dolorosa, vão fazer com que nós mudemos as nossas atitudes através da dor. Então qual é o limite da nossa ciência para poder facilitar a vida das pessoas, trazer o bem-estar da humanidade, como o cientista apresentou lá no artigo? Qual é o limite? Até onde nós podemos ir? Somos nós que vamos determinar a partir dos valores de cada sociedade. Eu quero um indivíduo mais bonito, fisicamente. Baseado em que exatamente? Baseado apenas na aceitação da sociedade, nos prazeres físicos, nos interesses humanos, materiais? Então tudo isso vem como elemento de reflexão, que os espíritos certamente trazem para nós algumas ideias, mas eles não vão interferir no nosso livre-arbítrio, porque somos nós que vamos tomar essas decisões. Inclusive, nós podemos dizer outros temas, né, que nós já discutimos, 3 grandes temas de grande comoção que acontece na nossa sociedade planetária, a respeito do aborto, da pena de morte e da eutanásia. Então o aborto é aceito em algumas sociedades, como nós já estudamos anteriormente, né? Inclusive aqui no próprio livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo que fala do aborto criminoso, que é o capítulo número 13, se eu não me engano. 13 não, 14, né? Então o aborto criminoso em algumas sociedades é aceitável, em outras não. Agora, o que os espíritos dizem para nós? Que a vida, né, é um patrimônio divino. E quando o homem interrompe a vida, quando ele destrói aquela vida biológica, né, que vem renascer, reencarnar aqui no nosso mundo, vem nascer aqui no nosso mundo, ele sofre as suas consequências. Então nós estamos ali naquele círculo constante de escolhas, de causas e efeitos e sofremos as consequências disso. Creio que inicialmente será em função das doenças genéticas, o que pode ser bem aceito, né, porque vai trazer para nós, sem dúvida nenhuma, um bem-estar. E a tendência é, né, que quando a gente fala no mundo de regeneração, os espíritos dizem para nós que essa regeneração não é apenas uma regeneração moral, é também uma regeneração científica. Porque nós teremos as possibilidades da ciência para aliviar doenças, por exemplo, que vão permitir que o espírito viva de um modo mais equilibrado, mas vai depender do seu estado moral. Então muitas doenças serão encontradas na cura. Inclusive eu me lembro de um artigo que eu li recentemente, cheguei a comentar rapidamente com vocês, que a medicina do futuro, segundo esse artigo, ela vai se basear em terapias genéticas e terapias energéticas. Já não serão mais utilizados produtos químicos, intervenções cirúrgicas. Então tudo isso vai ser tratado, né, no caso de uma cirurgia. Seria necessário no caso de um indivíduo que sofre, por exemplo, uma fratura.
sofre um acidente. Então as cirurgias seriam aquelas intervenções mais agressivas para questões emergenciais. Mas o indivíduo que já pode ser detectado antecipadamente uma diabetes, o diabetes, né, pode ser detectado o câncer, pode ser detectado previstas, né, doenças neurológicas, cardiovasculares, metabólicas e outras, né, relacionadas ali a doenças autoimunes, tudo isso sendo detectado no embrião. Então, fazendo essas reparações, o indivíduo estaria livre dessas questões, dessas doenças que afetam fisicamente. Então, a terapia do futuro será a terapia genética e a terapia energética. Como essa energética exatamente ela se daria, não sei. Mas aí ele coloca para nós que os tratamentos convencionais já não seriam mesmos. Então é bastante interessante a gente ver de que modo que a ciência evolui e o lado positivo, porque a gente vê muito o lado negativo, né? No caso da engenharia genética, falamos apenas ali, né, das intervenções de mudança de sexo, de intervenções no embriões para poder trazer características que são mais agradáveis, mas também tem um lado positivo. Então o mais importante é que o conhecimento humano tenha a possibilidade de avançar na sua exploração. O detalhe é nós desenvolvermos valores éticos que vão fazer com que nós então direcionemos e respeitemos os limites dessas descobertas. E não simplesmente fazer porque é possível fazer. Ou seja, eu posso fazer isso, então eu vou fazer para ver o que acontece. Lembrando sempre que essas pesquisas que são feitas hoje no campo genético, né, da genética humana, lembrando que tudo isso foi feito anteriormente nos animais. Então, quantos animais nasceram ali, né, com alterações genéticas que começaram com aquelas grandes aberrações até começarem a fazer o certo para depois passarem para os embriões humanos? Então é a nossa ciência, fazendo porque é possível fazer. Mas depois, então, primeiro a gente faz pela curiosidade, para poder ali dar possibilidade da nossa inteligência apresentar e desenvolver todo o seu potencial, e depois a gente vai perceber pela própria inteligência que nem sempre a gente pode avançar além das consequências morais, além dos limites morais. Bom dia, Cidinha. O soldado colocou, né, será um sinal também, né, para ser um planeta de regeneração também, né, a própria evolução da ciência, da medicina, da produção de alimentos, enfim, temos várias aplicações hoje importantes, né? Então, mas a questão ainda fica naquela, né, qual é exatamente o nosso limite? Até mesmo, né, a gente pega a própria pandemia atual, né, houve inicialmente aquela suspeita de que foi uma manipulação genética do vírus que acabou vazando e contaminando todo mundo. Então nós temos, inclusive, né, armas biológicas, como já foram mencionadas anteriormente, né, em outros conflitos internacionais. Isso tudo gerou também uma grande polêmica. Se você é capaz de criar uma arma biológica, uma doença de destruição em massa, através dos recursos da ciência, qual exatamente ali, né, as consequências de ultrapassar esses limites? O soldado colocou, né, por exemplo, a pessoa é morena e vai fazer terapia para se tornar loira. É preciso levar a moralidade concomitantemente a esse crescimento da medicina. Assim. Então, assim, a dificuldade que é, conforme a Joana de Angelis fala para nós no Dias Gloriosos, é exatamente nós estabelecermos os nossos limites, e esses limites se tornarão mais seguros quanto mais evoluídos moralmente nós estivermos. Enquanto nós estivermos ali, né, tateando essa estrada perigosíssima que a inteligência deseja tanto explorar, porque a inteligência sem os valores é aquela criança curiosa. Ela faz porque pode. Né? Aquela criança que vê o portão aberto de casa e ela vai para a rua simplesmente porque o portão está aberto. Ninguém disse para ela que ela não pode fazer isso. Aí quando alguém avisa e começa a mostrar para ela, ela vai amadurecendo, ela já começa a ter uma percepção diferente. A mesma coisa acontece com a ciência. A nossa inteligência é uma ciência, é um elemento que está se desenvolvendo, então ele tem curiosidades, ele quer alcançar os limites e tudo mais. Educação e também espiritualização.
Porque a educação vai trazer para nós o conhecimento e a espiritualização vai trazer para nós os valores. Então, são dois elementos que vão caminhar paralelamente. A Mami colocou para nós, né, teremos outras formas de evoluirmos, de praticarmos a aceitação, né? Será pela própria, eu acredito que pela própria transformação moral. Conforme a gente vai evoluindo moralmente, a tendência é fazer com que as nossas provas e as nossas expiações diminuam a sua intensidade, as dores que chegam para nós, porque o próprio espírito vai começar a promover a sua autocura. Então, quando ele faz escolhas diferentes, quando ele faz escolhas mais equilibradas, então ele, através da sua própria mudança, vai começar a viver uma vida mais equilibrada e ele não será mais o gerador daquelas dores. Porque causa e efeito é uma lei que ela é imparcial e ela é implacável. Tudo aquilo que você faz, você colhe a consequência. Quando eu começo, então, a me espiritualizar, a evoluir moralmente, quando a gente fala em evolução, não são grandes saltos, nós falamos da evolução aqui no nosso mundo. Quando eu tenho essa consciência, eu começo a fazer escolhas diferentes, certamente eu vou continuar cometendo equívocos. Porque eu não tenho ainda uma noção clara da imortalidade, de toda essa lei que nos envolve. A gente tem uma noção superficial. Mas conforme eu vou desenvolvendo esses valores e tendo uma percepção mais equilibrada através desse processo de educação e autoeducação, eu cometo alguns deslizes aí por tendências, mas são deslizes que não são tão graves. Como é o caso, por exemplo, do indivíduo que pratica ali esses atos atrozes de crimes que nós encontramos, crimes contra a sociedade, crimes contra ele mesmo, crimes contra o semelhante. Então ele diz assim, eu não posso fazer isso porque é errado. Consequentemente, ele deixa de acumular os resultados negativos e as suas provas e expiações serão diferentes. Nós vemos que hoje, né, talvez uma das maiores dores que o espírito vivencia seja através do suicídio. Aquele espírito mais espiritualizado ele vai ter uma compreensão de que ele não precisa praticar esse ato. Consequentemente, a consequência do suicídio não vem atingi-lo, não vem afligi-lo na sua próxima encarnação. Então é o próprio espírito que ele vai se transformando interiormente e, consequentemente, ele vai também tendo mais possibilidades de avançar moralmente. O soldado colocou, um planeta de regeneração não poderá permitir indivíduos assim. Eles terão que ir para outros planetas, até esse processo de seleção, que eles chamam de expurgo. Expurgo porque o espírito que não tem possibilidades morais de acompanhar a evolução de um planeta, ele vai continuar o seu processo evolutivo, mas num ambiente compatível com a sua natureza. É aquela escola que começa a mudar a sua filosofia educativa para poder facilitar ali para os alunos, trazer ali uma estrutura melhor, um programa pedagógico melhor, um método de ensino melhor, e aquele aluno rebelde, que ele não serve para aquela escola. Então ele vai para uma escola compatível, ele vai para um reformatório. Aquela escola mais rígida, aquela escola que se preocupa muito mais com a educação moral dele do que a própria intelectual, do que o ensino, o desenvolvimento intelectual. Quando esse espírito, então, controlar essas tendências ainda tão primitivas, ele terá a possibilidade de ser promovido para essa outra escola, sem perder o conhecimento. Ele simplesmente muda o sistema de educação. Mas tudo aquilo que ele aprendeu fica ali guardado com ele, acumulado, porque foi uma aquisição que ele teve. Mas ele não vai conseguir dar grande desenvolvimento nesse conhecimento, porque ele vai poder pôr em prática aquilo que ele teve. Mas ele não terá possibilidade de se desenvolver mais. Porque ele próprio criou essa barreira para que ele possa se concentrar apenas no seu desenvolvimento moral. Então é parte desse mecanismo que nós estamos vivendo. Então hoje, individualmente, coletivamente e até mesmo planetariamente, nós encontramos ali diversas possibilidades que a nossa inteligência deseja avançar e, ao mesmo tempo, nós temos as consequências desse avanço. Mas também temos ali o processo de moralização. Então, esse é o processo aqui que André Luiz trouxe para nós. Bom, então nós vimos aqui uma resposta. É uma resposta pequena, mas é uma resposta bastante interessante para nós refletirmos a respeito das intervenções da ciência no nosso modo de vida
e as consequências morais e as consequências espirituais. As consequências morais nós estamos descobrindo através do próprio desenvolvimento da nossa bioética. E as consequências espirituais nós estamos agora adentrando com mais profundidade no mundo espiritual, vendo ali o espírito imortal, vendo ali a sua história, a sua bagagem de experiências. A doutrina nos permite conhecer um pouco mais, mas imaginemos o mundo todo preocupado apenas com aquilo que acontece no dia a dia, sem essa visão do futuro. Foi muito interessante nesse artigo, só para a gente poder aqui recapitular um pequeno trecho, que fala sobre só um instantinho, que fala sobre a visão da igreja. Então ele coloca para nós aqui rapidamente. A igreja é contra dispensar embriões doentes. Então é colocado para nós aqui, na encíclica, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana, que foi divulgada em 95 pelo Papa João Paulo II. Mas, ao mesmo tempo que ela coloca para nós aqui algumas restrições, porque ele coloca assim, o fato de escolher o sexo ou a condição de saúde de uma criança significa deixar de aceitá-la incondicionalmente como pessoa. Então nós temos ali um embrião em que é detectado uma doença genética, e aí então você tem duas possibilidades. Se você não puder consertar aquela alteração genética, né, aquele defeito, entre aspas, aquela anomalia genética, você vai descartar. Quer dizer, então, que você não possibilitou que aquele indivíduo renascesse, ou nascesse na visão da igreja, né? Mas para nós seria a reencarnação. Então você interrompeu o nascimento daquele indivíduo, e isso vai contra. Mas aqui é colocado para nós também que nem todos os casos são assim. Ela aceita, por exemplo, nessa encíclica, que esses genes sejam manipulados para evitar um mal. Então vemos assim que religiosamente também existe essa possibilidade. No passado eles não aceitavam transfusão de sangue, não aceitavam transplantes, agora já começam até a aceitar também essas interferências genéticas, desde que seja para evitar um mal. Então nós vamos tateando, né, discutindo sobre isso. Aí tem aqueles debates que nós tivemos, né, aqui no Brasil a respeito dos embriões congelados, para poder usar embriões para colher células-tronco, para curar outras doenças. Então, olha quantos debates vão acontecendo na nossa sociedade para que a gente possa encontrar o ponto de equilíbrio. Então, os espíritos orientam, mas eles não interferem. Em alguns casos, né, claro que eles serão mais ostensivos, dizendo, por exemplo, que o suicídio e o aborto são realmente situações críticas, né, um crime contra a própria lei de Deus, pelas suas consequências. Não simplesmente porque é proibido, mas eles trazem para nós o entendimento das consequências desse processo. Agora, as outras questões em que nós temos que avançar pelo próprio desenvolvimento dos nossos valores coletivos, né, das questões éticas e morais de uma sociedade, aí sim, né, depende mesmo das nossas escolhas. A Mami colocou, né, vamos estar mais próximos da definição do que é o homem de bem. Então saberemos o que é mais correto, né? Nesse momento em que nós alcançarmos esse estágio evolutivo, de nos vermos como homem de bens, aí a gente vai ter a possibilidade de olhar para trás e lembrar que naquele ano, naquela década, aquela geração, tomava essas decisões baseadas nesses princípios. E a gente vai olhar e dizendo, né, como nós éramos atrasados naquela época. Assim, né, basta a gente lembrar que a gente volta, deixa eu fazer minhas contas aqui, são 150 anos no tempo praticamente, quando a gente pegava o Brasil, com um século e meio passado, um Brasil escravagista, em que pessoas que viam que era absolutamente natural você ter outros seres humanos como uma propriedade, como um escravo. 150 anos depois, para nós isso é inadmissível, embora nós vejamos ali crimes que ainda acontecem, né, na questão da escravidão, ou até mesmo na questão do racismo, dos preconceitos. Mas 150 anos é aqui, é daqui e ali. Não é muita coisa. Nós estávamos vivendo uma sociedade que pensava dessa forma. Então a gente imagina quanto tempo vai demorar para que a gente possa olhar esses detalhes que são cada vez mais específicos, que para nós
traz ali um bem de você alterar geneticamente um embrião e fazer com que ele se torne perfeito em todas as características, né, inteligência, você eliminar, por exemplo, tendências psicopatas que você pode encontrar geneticamente, porque é assim que os psicopatas são vistos, né? É uma deficiência genética, fisicamente, a beleza física. Então, para nós, é algo muito positivo, é algo muito belo, todo mundo gostaria disso. Mas e com relação ao elemento espiritual? Aí ninguém leva em consideração ainda, porque isso está ainda no campo da crença, no campo da fé. E nós não vemos isso como uma realidade. Então, nós precisamos amadurecer também nesse sentido. O Elcio colocou lá em cima, né, gravado, né, nós sabemos o que é mais correto, né? Tivemos o exemplo maior que foi Jesus, né? Então temos ali já uma referência. Ninguém pode dizer que não sabe qual é o padrão ideal. Agora, seguir ou não é uma questão bastante subjetiva, né? A ciência nos trará coisas inimagináveis, né, no seu momento certo, né? Positivamente, ela depende inicialmente das explorações, né? É só a gente lembrar que a própria energia nuclear, por exemplo, ela começou através de uma intenção bastante destrutiva. E depois essa mesma energia nuclear, ela acabou avançando no campo da medicina nuclear, onde você tem radioterapia, você tem ali exames de imagens que evoluíram a partir, né, desse conhecimento nuclear. Tivemos a energia nuclear, que é uma saída, é uma solução que a sociedade hoje encontra para a produção de energia e tudo mais. E tudo começou com uma bomba nuclear. Né? E estamos já evoluindo, já estamos olhando para esse lado da energia nuclear de um modo bastante preocupante, desenvolvendo alternativas, como é o caso da energia heliotérmica, da energia eólica, energias renováveis, enfim. Tudo tem o seu tempo, né? Nós temos que, começando a dar aquele primeiro passo, a gente analisa, vê o que é bom, o que não é pelas suas consequências, e vai evoluindo por um caminho melhor. Enfim, né? Elcio lembrou, né? Eram os deuses astronautas, né? Um filme que trazia para nós uma previsão interessante, né, do passado com relação ao futuro. Então, enfim, pessoal, vimos aqui esse trecho, né? O próximo item para nós, né? O soldado lembrou, o Brasil já tem energia solar até do mar, se não me engano, né? O Nordeste, inclusive, né, está se tornando um grande polo de produção de energia limpa, né? Daqui a 50 anos nós teremos ali a energia hidráulica vista como algo obsoleto, embora ainda necessário, e essa energia limpa, né, vindo do Nordeste e de outras regiões, substituindo, né, ou complementando essa nossa matriz energética atual. Então é tudo uma questão de tempo, né? A natureza, como a gente sabe, ela não dá saltos. A gente tem que passar primeiro, né, por aquela fase de experimentações, de descobertas, tentativas de erros e acertos, até a gente chegar, né, naquilo que é o ideal para todos nós. Então o ideal demora para ficar pronto. É igual aquela questão culinária, né? Para você acertar o bolo, você não vai acertar da primeira vez, a não seja que seja muita sorte. Então você vai fazendo, vai dar errado, vai queimar o bolo, vai ficar doce demais, pesado demais, mal assado, até o momento que você acerta o ponto. Então esse acertar o ponto é exatamente ali o equilíbrio moral que todos nós desejamos. Próximo item, vamos em frente, pessoal. Capítulo 17, a gente vai ler aqui, não vai conseguir ver ele todo, porque ele é muito interessante. É um capítulo que fala de desencarnação. E aqui, embora esse tema seja para nós, né, bastante abrangente, poderíamos falar sobre desencarnação sob várias perspectivas. Mas aqui em especial, a pergunta que foi feita a André Luiz diz respeito a: podemos considerar a desencarnação da alma em plena infância como sendo uma punição das leis divinas na maioria das vezes? Então nós poderíamos falar sobre desencarnação. Por exemplo, né, o próprio Kardec, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, do livro Céu e Inferno, no primeiro capítulo, que fala do passamento, ele fala para nós daquela desencarnação que acontece de um modo natural, pelo desgaste do corpo físico. Ele fala da desencarnação de um modo violento. Ele fala da desencarnação
provocado pelo suicídio. Nós temos a desencarnação que acontece de uma forma precoce, como o próprio livro que nós estudamos, né, Juventude Interrompida. Nós temos a desencarnação que acontece durante a infância. Mais uma vez, reforçando sempre, quando nós falamos em desencarnação precoce, nós não falamos em desencarnação na infância. Porque essa desencarnação da infância, né, na grande maioria das vezes, é uma desencarnação prevista e programada. Portanto, ela não é precoce. Precoce é aquilo que acontece antes da hora. Então, a maioria dos adultos, por exemplo, acaba desencarnando precocemente pelo estilo de vida. Ele acaba tendo vícios, tendências, gerando doenças, uma vida sedentária, uma vida sem qualidade. Ele desencarna antes do tempo. Ele poderia ter uma vida de 80, 90 anos, desencarna aos 50 anos. Isso é uma desencarnação precoce. Agora, uma desencarnação na infância é diferente. Temos que prestar muita atenção na diferença entre esses dois termos. Mas aqui nesse caso, André Luiz recebe então como é que nós podemos considerar a desencarnação em plena infância. É uma punição das leis divinas, na maioria das vezes? Muito interessante esse tema, vamos a ele. Lembrando, né, que esse tema ele é tão complicado que nós temos um vídeo que foi produzido pelo programa... não é o programa Transição da FEB, é o programa... Deixa eu lembrar aqui o nome dele. Me esqueci o nome, mas é um programa criado pela FEB, vídeo, né, de entrevistas e tal. E esse programa, qual é o programa? Não é o programa Três Revelações. Eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. Nesse programa, o Divaldo foi entrevistado e o título do programa era Desencarnação Precoce. Então, logo no título, nós já vimos o equívoco. E o Divaldo, na entrevista, ele afirmava categoricamente que quando uma criança desencarnava, ela estava completando uma desencarnação que foi interrompida pelo suicídio. E esse vídeo ele é bastante doloroso. Né? Nós, no atendimento fraterno do Espiritismo.net, recomendávamos para alguns pais, quando eles tinham ali a perda de uma criança que desencarnava, a gente mandava para aquele lá achando que era a coisa mais natural do mundo. Aí de cara o pai lia assim, é porque o filho cometeu suicídio na encarnação anterior. Aí simplesmente paramos de usar esse vídeo. Porque a forma como é colocada de uma forma tão fria, de uma forma tão taxativa, não representa, na verdade, a misericórdia divina. Que sim, pode ser uma consequência, mas não é só essa consequência. Nós temos ali outras causas que vão incorporando, fazendo com que o espírito tenha necessidade de uma vida breve, para que ele possa, ou mesmo ter essa complementação, como muitas vezes é apresentado, ou mesmo que ele tenha aquele período de reajuste, para que ele possa depois começar uma nova encarnação mais efetiva, para cumprir ali uma programação mais profunda, mais complexa, mais a longo prazo. Então tudo isso mostra para nós, né, quantas e quantas situações podem gerar uma desencarnação precoce, ou uma desencarnação na infância, na verdade. O soldado colocou, eu soube que os espíritos que desencarnam assim são mais desenvolvidos, os involuntários, né? Não necessariamente, né, soldado? Muitas vezes o espírito realmente precisa de uma terapia, é uma reencarnação terapêutica. Vamos ver aqui o que o André Luiz traz para nós, para a gente poder fazer uma comparação do nosso modo de ver aqui, né? Não existe só uma consequência para uma atitude, não. A matemática divina ela considera variáveis que a gente nem sabe que existe. É como se nós pegássemos ali, né, para uma criança que aprende a aritmética básica, né, aprendendo ali soma, subtração, divisão e multiplicação, e você passa para ele uma equação de trigonometria. Ele vai olhar e fala assim, o que é isso? Pois é, exatamente ali a profundidade e a complexidade dos cálculos que são feitos, cálculos entre aspas, para determinar o modo como o espírito vai vivenciar a sua próxima reencarnação. Então André Luiz diz assim para nós, vamos lá. Muitas existências são frustradas no berço, não por simples punição externa da lei divina, mas porque a própria lei divina funciona em todos nós, desde que todos existimos no hausto do Criador.
Frequentemente, através do suicídio, então quer dizer, se aconteceu o suicídio, frequentemente vem essa consequência. Não é que toda a consequência é causada pelo suicídio. Então, frequentemente, quando acontece o suicídio, integralmente deliberado, quer dizer, o espírito tomou essa decisão, ou, tirando o suicídio, deliberado. Né? Agora a gente vai entrar aqui, André Luiz coloca, considerando também o suicídio inconsciente, como foi a própria experiência que ele vivenciou. Então, o suicídio inteiramente deliberado, eu não quero mais viver. Ou o meu meio de vida, os meus hábitos, me levaram a uma desencarnação precoce, considerada como suicídio inconsciente. Então, o suicídio nesses dois sentidos, o deliberado, consciente, e esse suicídio inconsciente pelo hábito. Né? Não, subconsciente não, porque o suicídio, muitas vezes o indivíduo, pelo hábito, por exemplo, um fumante, um alcoólatra, uma pessoa que se arrisca. Pô, nós estamos vendo isso agora. Hoje de manhã nos telejornais eles mostraram festas que aconteceram ontem, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Santa Catarina, festas de carnaval em que as pessoas se expunham à vontade a esse estado de pandemia. Agora imaginemos que uma dessas pessoas se contaminam e desencarnam. Ele não tinha a intenção de, mas ele se expôs a isso. Embora nesse caso, né, Elcio, sabendo do risco, é como se fosse um alcoólatra que sai para dirigir, ou então aquele jovem que brinca com uma arma fazendo uma roleta russa. Ele conhece os riscos, então ele está muito mais para consciente do que para inconsciente. Ele sabia nesse caso, né, a gente pode colocar. Seria um dolo eventual, exatamente, né, soldado? Mas por causa ali, para esse indivíduo que vai e se expõe e falou assim, isso aí não vai acontecer, eu não vou pegar. Ele desencarna, ele sabia que poderia. Mas enfim, frequentemente através do suicídio integralmente deliberado ou do próprio desregramento, operamos em nossa alma desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Então, tanto o suicídio consciente como o suicídio inconsciente, usando esse termo de André Luiz, tudo isso gera desequilíbrios, quais tempestades ocultas que desencadeamos por teimosia no campo da natureza íntima. Então, nós provocamos esse efeito sobre nós. E aí, então, o suicídio, de modo geral, consciente ou inconsciente, nós podemos classificá-lo como sendo uma desencarnação precoce. Eu causei aquilo e eu antecipei a minha desencarnação. Então aí, ok. Cargas venenosas, instrumentos perfurantes, projéteis fulminatórios, afogamentos, enforcamentos, quedas calculadas de grande altura e multiformes viciações com que as criaturas responsáveis arruinam o próprio corpo ou o aniquilam, impondo-lhe a morte prematura, em plena desaprovação da consciência, determinam processos degenerativos e desajustes nos centros essenciais do psicossoma, notadamente naqueles que governam o córtex encefálico, as glândulas de secreção interna, a organização emotiva e o sistema hematopoético. Então André Luiz traz para nós uma visão mais técnica, dizendo que existem centros de força no nosso perispírito que se desorganizam pelo fato deles serem os gerenciadores de determinadas funções do nosso corpo. Então, por exemplo, no caso de afogamento e enforcamento, o trato respiratório sofre um efeito direto e, portanto, o espírito vai ter, na geração de sangue, no funcionamento dos seus pulmões, na troca gasosa. Quando traz quedas calculadas, né, existe ali uma deformação bastante grave do seu corpo físico, causando desajustes dos mais profundos. Então vão causando para nós, como ele coloca, córtex encefálico, quando existe ali uma lesão, né, no crânio, glândulas de secreção interna, quando existe uma grande desarmonia
em que você afeta o processo, por exemplo, metabólico. Desorganização emotiva, porque o espírito fica traumatizado, com medo, com raiva, com culpa. Sistema hematopoético, onde nós temos ali a defesa do organismo, a produção do sangue, etc, etc. Ante o impacto da desencarnação provocada, semelhantes recursos da alma entram em pavoroso colapso, sob traumatismo para o qual não há termo correlato na diagnose terrestre. Então a nossa medicina não é capaz de avaliar as consequências psicológicas, morais, que um espírito vivencia depois de ter antecipado a sua desencarnação, através de processos tão traumáticos. Porque a nossa medicina simplesmente não conhece e ignora. E até mesmo as nossas ciências psicológicas, coisa do espírito. Então, a nossa ciência atua no ambiente material. E até mesmo tratando das questões psíquicas do ser encarnado, mas não consegue adentrar no mundo espiritual. E agora imaginemos hospitais, centros de atendimento, centros de socorro, que acolhem esses espíritos no plano espiritual. Nós tivemos um breve relato de Camilo Cândido Botelho, no Memórias de um Suicida, naquelas enfermarias que acolhiam aqueles espíritos. Mas é claro que ele trouxe para nós uma visão muito simplificada daquela realidade. Imaginemos um espírito que fica durante 30, 40 anos, contando aqui no nosso calendário, nesse processo de regeneração psíquica, para depois começar a trabalhar o seu perispírito, ou vice-versa. De que forma que isso é tratado, as nossas ciências ignoram completamente. E até mesmo nós, que a gente fala que ele está internado, que ele passa por terapias e tudo mais, mas são situações que a gente desconhece. É como se ele estivesse falando de coisas, comparado como se nós fôssemos sentar num cockpit de um avião e começar a olhar aquele monte de botões, fazendo pergunta, para que serve tudo isso? A gente não faz ideia. Por isso, então, a nossa sociedade, as nossas ciências não conhecem ainda esses elementos. Indescritíveis flagelações que vão da inconsciência descontínua à loucura completa. Essa inconsciência descontínua é aquele indivíduo que fica alternando entre lucidez e perturbação, ou mesmo a loucura completa, porque isso foi uma consequência moral, psíquico-emocional sobre o indivíduo, por causa da lesão que ele provocou no seu corpo físico e na forma como ele desencarnou. Então, indescritíveis flagelações senhoreiam essas mentes torturadas por tempo variável, conforme as atenuantes e agravantes da culpa, induzindo as autoridades superiores a reinterná-las no plano carnal, quais enfermos graves, em celas físicas de breve duração, para que se reabilitem gradativamente com a justa cooperação dos espíritos reencarnados, cujos débitos com eles se afinem. Então imaginemos que o indivíduo, por causa de uma relação do passado, nós chegamos a ver isso em alguns livros de André Luiz mesmo, Então você teve ali uma relação problemática e você acabou se destruindo, desencarnou dessa forma perturbadora, e aí então, para que você possa passar por o início de um processo terapêutico, porque muitos espíritos desencarnados, para que eles possam iniciar esse processo de reconstrução, eles precisam passar por esse modelo reorganizador, nesse caso, do corpo físico. E ele vai reencarnar exatamente no meio onde foi gerado aquele problema anterior que ele vivenciou. Então as pessoas que tiveram ali alguma culpa, alguma responsabilidade sobre essa situação que o espírito vivenciou, serão essas mesmas pessoas que vão acolhê-lo para dar início nesse processo de regeneração. Então são aquelas expiações coletivas dentro de um grupo familiar. Mas aí então a gente lembra, como foi colocado para nós aqui, que são então celas temporárias, André Luiz coloca aqui para nós, celas físicas de breve duração. Porque esses espíritos em condições graves vieram apenas para esse reajuste. Porque muitas vezes a gente vê, por exemplo, uma criança que está na flor da idade, começando a se desenvolver, é uma criança alegre,
é uma criança brincalhona, aquela criança que mostra inteligência, e ela desencarna. E é então a primeira visão que nós temos, e é o que geralmente a mídia inclusive mostra, né? É aquela criança que ela tinha todo o futuro pela frente, que ela queria ser professora, queria ser jogador de futebol, queria ser médico, porque era uma pessoa cheia de vida e coisa e tal, mas a gente não sabe como aquele espírito se comportaria depois que a sua consciência começasse a se desenvolver, começasse a se expandir com a maturidade do espírito. Então, enquanto criança, ela teria aí uma criança fácil de ser domada, fácil de ser educada, podia ser observada mais de perto. Mas e depois que alcançasse então a adolescência, a juventude e a idade madura? Quando então a sua consciência começaria a resgatar as lembranças do passado, qual seria o seu comportamento? Por isso então, na nossa visão, claro que nós lamentamos, não existe nada mais triste do que ver ali um espírito no início da sua jornada simplesmente voltar. Seja por uma doença, seja por um acidente, e até mesmo nesses casos, uma doença, um acidente, tudo isso tem uma razão de ser, para fazer com que o espírito volte ao plano espiritual de acordo com a necessidade que ele tem. Traumática, se por acaso ele desencarnou de uma forma traumática no passado, ou de uma forma, de uma doença que evoluiu, se isso aconteceu com ele no passado. Até nisso ainda tem ali relações, na forma como o espírito desencarna, para que possa fazer com que ele desperte ali a sua consciência, por mecanismos que nós desconhecemos. O corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Então é o início para poder fazer com que ele comece a entrar nesse processo de regeneração. Então aqui, meus amigos, ele parou por aqui. Deixa eu ver aqui. Aí depois ele traz alguns exemplos para nós, falando, por exemplo, um golpe no coração, e vai dizer para nós quais são as consequências desse processo. Ele fala também aqui que não está relacionando muitas vezes uma coisa a outra, para a gente não levar isso ao pé da letra. São muitos temas aqui, então eu fiz apenas essa introdução para a gente poder perceber como é interessante esse tema. E depois ele traz mais duas questões aqui com respostas menores. Mas a gente vai parar por aqui, porque depois do próximo parágrafo ele é um pouco extenso, né, na verdade, e ele vai trazer alguns termos, vai trazer ali algumas situações que vão precisar da nossa atenção com um pouco mais de cuidado. Então, no nosso próximo encontro na quarta-feira, a gente volta a fazer aqui uma rápida explanação sobre esse início que nós lemos aqui, depois a gente aprofunda com mais cuidado para dar continuidade nesse tema, porque ele é muito interessante e merece mesmo um cuidado, uma paciência, uma atenção para a gente poder analisar, porque é um tema muito sensível. Para as famílias que vivenciaram essas situações, isso se torna inadmissível, é simplesmente visto como uma injustiça inexplicável. Mas conforme aquele livro que nós conhecemos, do professor, acho que Fernando Guimarães Andrade, Nossos Filhos São Espíritos, essa frase representa muito bem essa realidade. E como nossos filhos são espíritos, cada espírito traz a sua história e a sua necessidade. E muitas vezes o espírito vem para cá com a necessidade de resgate, mas um resgate breve, para que ele possa, então, no futuro, começar um projeto mais a longo prazo. Ele não se pode apresentar para ele uma proposta de diversos anos, de várias décadas de existência, com várias conquistas,